em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E eu quero falar hoje exatamente sobre isso, as marcas de uma igreja frutífera. Atos, capítulo 2, nós vamos ler do 42 indo até o 47. Versículos 42 indo até o 47, portanto, até o final do capítulo. E Atos 2 nos fala dos primeiros passos da igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja de Jerusalém, a igreja mãe de todas as demais igrejas da face da terra. Pois bem, diz o texto, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Um dos maiores pesquisadores sobre a igreja contemporânea, sobre o crescimento de igreja, modelos de igreja, o Bill Hybels, diz o seguinte em um dos seus livros. Ele faz a pergunta: qual é a igreja mais importante do mundo? A resposta seria: é a igreja que Deus está edificando dentro de você, a partir de você. A partir do indivíduo cristão, Deus forma o modelo de igreja. A partir de crentes com determinadas convicções e práticas, é que Deus fará o ajuntamento, a assembleia de irmãos e irmãs que formam um jeito de ser da igreja. E quais são as marcas de uma igreja que pode impactar, uma igreja que pode ser relevante na cidade de Chapadão do Sul? Alguém perguntou certa vez, num dos seminários de plantio de igreja, a pergunta era a seguinte: se a sua igreja deixasse hoje de existir no seu endereço, na determinada avenida, no determinado bairro em que está instalada, que falta a igreja faria para a cidade, para o bairro? Não é uma boa pergunta que podemos fazer como igreja nesse ano da frutificação, para compreendermos o que é uma igreja equilibrada, uma igreja que pode fazer a diferença em Chapadão do Sul ou na região. Nós não podemos nos modelar nas igrejas contemporâneas. Devemos olhar para a igreja mãe, a igreja da Bíblia, a igreja de Atos dos Apóstolos. Essa igreja, sim, é um modelo de igreja que pode impactar, é um modelo de igreja que pode fazer grande diferença. Aquela igreja de Atos dos Apóstolos possuía algumas marcas que levaram esta igreja a frutificar e frutificar muito. Aliás, nós somos frutos da frutificação, da produção da igreja primitiva. A igreja reunia-se no templo e de casa em casa. A igreja tinha profundo compromisso com a doutrina e também com a celebração festiva. Era profundamente engajada em assistência social, isto é, a espiritualidade horizontal, e também na oração, a espiritualidade vertical. Ela não apenas evangelizava, mas também fazia discípulos. Ela tinha grande comunhão dentro dos muros e também a simpatia dos de fora, dos da cidade. Hoje nós vemos igrejas que revelam grandes desequilíbrios. Há igrejas que zelam pela doutrina, mas não celebram com entusiasmo. Há igrejas que são ativas na assistência social, mas são desprezíveis na oração. Há igrejas que crescem em número, mas dissolvem a verdade, as principais verdades do Evangelho. Há igrejas que amam a oração, mas relaxam na comunhão ou no ensino. E assim por diante. É desses desequilíbrios que nós precisamos fugir e procurarmos a centralidade do que é o ser igreja na palavra de Deus. Vamos olhar
para a igreja de Jerusalém. Vamos olhar para estes versículos que lemos e vamos daqui tirar o exemplo do que é uma igreja frutífera. Pois bem, em primeiro lugar, uma igreja frutífera tem zelo pela teologia e prática. As duas coisas andam juntas. Eu já tenho ouvido em muitos ambientes a seguinte frase: a teologia atrapalha o crescimento da igreja, ou a teologia atrapalha a missão, ou a teologia esfria o crente. É o contrário. Se você consegue levar as duas coisas juntas em equilíbrio, e é lógico, a boa teologia, a confessional, não a teologia já minada pelo pensamento humanista, o filosófico, etc., que leva a uma teologia fraca, mas aquela teologia que lhe impulsiona para a missão, aquela doutrina que lhe faz ser mais fundamentado no Evangelho. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, quando João Calvino assinou o Tratado de Reforma Protestante em Genebra, na Suíça, havia uma igreja protestante reformada. 7 anos depois, escute isso, 7 anos depois, já estavam plantadas 5.192 igrejas na Europa, fruto do ensino sério das Escrituras. 140 missionários já estavam enviados para fora da Europa, levando o Evangelho e plantando igrejas. Os primeiros cristãos tinham firmeza doutrinária, veja comigo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Primeiro, firmeza doutrinária na doutrina dos apóstolos. A igreja de Jerusalém nasceu sob a tutela da verdade. A igreja começa com o derramamento do Espírito, depois uma pregação cristocêntrica de Pedro, levando pessoas à confissão, levando pessoas a reconhecerem o que precisam fazer para terem a salvação. E depois, a permanência desses milhares de novos crentes através da doutrina dos apóstolos sendo ensinada. Em primeiro lugar, o que é a doutrina? Há uma diferença quase sutil entre ensino e doutrina. O que é ensino? É a transmissão de informação. O TikTok transmite informação, então ensina. YouTube, ensina. Artigos, ensinam. Pessoas, ensinam. Conversas nas esquinas, ensinam. Sem dúvida alguma. Mas existe uma diferença entre ensinar e doutrinar. Ensino é doutrina. E aqui aparece a palavra doutrina e não ensino. Se você está com uma versão que coloca ali ensino dos apóstolos, algo de errado enfraqueceu a versão que você está usando. Por exemplo, se for para a versão King James da Bíblia Sagrada, ele ainda vai além, ele diz: eles continuaram firmemente na doutrina, dando a ideia de fundamentação. O que é a doutrina? É a transmissão de um conjunto de ensinos sincrônicos que leva à construção final de um conceito sobre um tema. É um ensino final a partir de vários fundamentos. Isso é doutrina. Por exemplo, a igreja precisa conhecer mais do que alguns poucos jargões ou frases que são verdadeiras até. Por exemplo, quando alguém está evangelizando e diz assim: Jesus quer salvar você. Isso é uma verdade, mas é uma verdade, uma peça única numa verdade. A pessoa pode ter um encontro com Jesus? Pode, claro, através de uma frase, através de um abraço, mas, escute isso, se essa pessoa pergunta a seguir: salvar do quê? Afinal, eu sou um homem bom ou uma mulher boa, nada fiz de tão errado assim que mereça não ser salvo. Aí você diz: agora faltou a outra peça no quebra-cabeça. Aí que vem o ensino, a doutrina sobre a salvação. Por exemplo, falar sobre a queda do homem no Éden, como entrou o pecado no mundo, Gênesis capítulo 3, aí indo para o ensino de que todos nós em Adão somos herdeiros do pecado, estamos maculados pelo pecado, Romanos 3, 23, Romanos 3, 10. E aí falar do pecado como transgressão, pecado como individual,
o pecado sendo pago com vida, Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, esta morrerá. E aí a pessoa se assusta. Mas calma aí, tem uma boa notícia, Romanos 5, 8. Deus prova o seu amor para com você, em que Cristo morreu por você, sendo você ainda um pecador, ufa. E esse plano já estava desenhado de antes da fundação do mundo. Está resolvido, agora posso ir embora? Não, não está resolvido. Você precisa se arrepender do seu pecado interiorizado, da sua velha natureza, a natureza de Adão, o velho homem. Atos 2, 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. E aí você leva a pessoa a uma oração de confissão. E depois o que faz? Aí mostra o senhorio de Cristo e assim por diante. Citei apenas um rápido exemplo do que é a doutrina da salvação, que a gente chama de soteriologia. Mas eu quero que você fique curioso, irmão e irmã, e ao longo desse ano você pode ir aprendendo sobre a doutrina da graça, a doutrina da justificação, a doutrina da Santa Ceia e do batismo. O que mais? A doutrina do ser igreja, a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja, o céu, o inferno, o juízo final, etc. Doutrinas são mais do que ensinos soltos. É muito interessante aquela ilustração que já fiz há algum tempo atrás, de que as doutrinas bíblicas são mais ou menos como abotoar uma camisa. Se você está com pressa para vir ao culto, não vai para a frente do espelho, veste a camisa e aí vai abotoando rapidinho assim. Se o botão de baixo não foi na última casinha, você vai abotoando, só vai dar conta que o troço está assim, invertido, está a hora que está aqui em cima. Aí você desabotoa tudo e começa a abotoar novamente. Então, é um conjunto de textos bíblicos para determinados temas que vão formando o botão e a casinha para que lá, no final de tudo, você não tenha que desfazer toda essa construção e perder a abotoação da sua camisa doutrinária. E por que era o termo dos apóstolos? A narrativa de Atos 2, nela não havia ainda os ensinos do Novo Testamento. Os evangelhos, as epístolas não estavam escritas ainda. A transmissão do evangelho era de forma oral. Os apóstolos ensinavam a primeira igreja no tete-a-tete, conversando, falando, contando, narrando as histórias sobre Jesus. E aí, só que hoje nós temos o Novo Testamento. Então, qual é a doutrina dos apóstolos? O Novo Testamento, os evangelhos, as epístolas, indo até o Apocalipse, de Mateus até Apocalipse. Escute isso. As piores heresias nasceram de ensinos soltos. Peças num quebra-cabeça sem o restante das peças. Botão fora da casinha correspondente, a partir de versículos fora de contexto, a partir da teimosia em afirmar que a experiência sensorial de alguém está acima do teto das escrituras sagradas. Assim nasceram as testemunhas de Jeová, os mormons, o kardecismo, as seitas, os desvios doutrinários. Alguns deles já são antigos, mas outros estão surgindo. E basta dizer aos jovens que estão na universidade de que vocês vão se deparar com muitas heresias, vão se deparar com um bombardeio mental, enquanto estão se preparando para a vida, como, por exemplo, o neognosticismo, o relativismo, o racionalismo, o humanismo, o ateísmo, o secularismo, ou até mesmo estudando dentro das igrejas, nós encontramos, por exemplo, o movimento liberal, onde se coloca a razão acima da fé, ou então um movimento chamado neopentecostal. Não confunda com o pentecostal, que é legítimo, mas o neopentecostal, aquele que coloca a sua experiência acima da revelação bíblica e pouco tem a ver de compromisso com a Bíblia. Escute isso. Deus tem compromisso com a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Ele zela pela sua palavra. Uma igreja que frutifica é fiel ao ensino dos apóstolos, a saber, no século 21, a palavra escrita, que revela o que os apóstolos construíram a partir de Cristo. Segundo lugar, os primeiros cristãos tinham perseverança na oração. Ainda no
versículo 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 1, versículo 14, todos estavam unânimes e perseveravam na oração. Atos 3, os líderes da igreja vão orar às 3 da tarde. Atos 4:31, a igreja sob perseguição orava, e diz a Bíblia, o lugar onde oravam tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 6:4, a liderança entende que a maior prioridade do líder não é a assistência social ou o trabalho diaconal, mas é a oração e a palavra. Atos 9:11, o primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo é que Ananias ia encontrar Paulo orando. Atos 12:5, Pedro está preso, mas a igreja está em oração e de uma forma miraculosa Pedro é solto da prisão. Atos 13:1-3, a igreja de Antioquia ora e Deus abre as portas para as missões mundiais. Atos 16:25, Paulo e Silas estão orando na prisão e acontece o terremoto e as portas se abrem, e aí, dali adiante, a evangelização do carcereiro e nasce a igreja em Filipos. Atos 20:36, Paulo ajoelha-se na praia e ora com os presbíteros da igreja de Éfeso. Atos 28:8 e 9, Paulo ora pelos enfermos na ilha de Malta e eles são curados. A oração permeia toda a história da igreja primitiva, capítulo por capítulo. Um pastor disse há um tempo atrás, em Atos 2, os crentes oraram 10 dias. A seguir, Pedro pregou 10 minutos e 3.000 pessoas foram salvas. Hoje, as igrejas oram 10 minutos, pregam 10 dias e 3 pessoas são salvas. Dizem que era comum os seminaristas visitarem o tabernáculo de Londres, onde Spurgeon pregava e pastoreava. Numa determinada noite ocorreu de um grupo de seminaristas irem, Spurgeon, sabendo que eram futuros pastores, saiu-lhes ao encontro, e antes que começassem o culto, ele foi mostrando as dependências daquele grande templo, até chegar numa sala onde 700 pessoas estavam orando de joelhos antes de começar o culto. Aqui nós temos um grupo de irmãos que ora antes do início do culto, pode variar de 10 pessoas, 15 pessoas ou um pouco mais. 700 pessoas oravam sistematicamente antes de qualquer culto começar na igreja em que Spurgeon pastoreava. E ele apresentou aquele grupo de irmãos, mostrou e disse: aqui reside, aqui está o segredo de almas salvas, pessoas restauradas. Aqui está o segredo do evangelho estar sendo pregado de uma forma tão impactante na cidade e no país. Max Lucado, autor de vários livros, explica num dos livros, livro Parceiros de Oração, ele diz: quando agimos, colhemos o fruto do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos o fruto do trabalho de Deus. Aleluia. Os primeiros cristãos tinham temor de Deus. Versículo 43. Em cada alma havia temor, em cada alma havia temor. A palavra para temor pode ser traduzida como medo, pavor ou uma mistura entre reverência e respeito. E aqui especificamente nesse texto, achou-se por melhor os tradutores dizerem que é a reverência e o respeito. Hoje as pessoas estão acostumadas com o sagrado. Aquilo que é sagrado já não é mais importante, nem prioritário. Há uma banalização do sagrado. Mas não foi assim na igreja primitiva. Os crentes tinham temor de Deus. Era o respeito com a reverência com o respeito. Há cristãos hoje que fazem piada com as coisas de Deus, com as manifestações ou com os dons, ou com os textos bíblicos e assim por diante. Ou então, enquanto está se adorando a Deus ou pregando a palavra de Deus, o pensamento divaga, vai longe, e quando não, descaradamente, pegam o celular e vão respondendo mensagens, ou olhando, e etc, etc. Perdeu-se a ideia de que Deus está falando com o seu povo quando o seu povo se reúne, que a adoração se eleva ao céu quando a igreja
está com o coração voltado a adorar a Deus. Reverência e respeito, respeito e reverência. Uma igreja que frutifica precisa disso. Também os primeiros cristãos tinham a intervenção extraordinária de Deus. O versículo 43 ainda. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A manifestação extraordinária de Deus também permeia a história da igreja primitiva, o livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 3, um paralítico é curado. Atos capítulo 4, versículo 31, o lugar onde a igreja ora, treme. Atos 5, 12 e 15, muitos sinais e prodígios são feitos. Atos 8, versículo 6, Filipe realiza sinais em Samaria. Atos 9, a conversão de Saulo de forma milagrosa e a seguir depois a sua cura. Atos 12, a libertação de Pedro pelo anjo do Senhor. Atos 16, o terremoto de que falei em Filipos. Atos 19, 11, Deus, pelas mãos de Paulo, faz muitos milagres. Atos 28, 8 e 9, Deus cura os enfermos, todos os enfermos da ilha de Malta, pela oração de Paulo. Hoje há dois extremos entre o povo cristão: aqueles que negam os milagres e o extraordinário de Deus para os nossos dias. Mas há aqueles que inventam milagres. Ambos os extremos estão incorretos. Nós precisamos entender que Deus continua fazendo milagres e prodígios. Deus continua podendo todas as coisas. Como ouvimos agora há pouco, nada é difícil demais ao Senhor e nada é impossível ao Senhor. Então cultuamos a um Deus vivo como igreja. Uma igreja frutífera reconhece que temos um Senhor Deus vivo, poderoso, que ao longo da história não arrefeceu o seu poder. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu ouvia as histórias do pastor Mário Roberto Lindström. Alguns aqui se lembram deste nome. Mário Roberto Lindström, década de 40 e década de 50, com um jipe e com uma carretinha atrás do jipe, com uma tenda, viajava pelo norte de São Paulo, aliás, sul de São Paulo, norte do Paraná, plantando igrejas, através daquela tenda. A tenda ficava armada um tempo na cidade e a partir do número de convertidos nos trabalhos evangelísticos, ali começava uma igreja, comprava um terreno, firmava-se um pastor e o trabalho ia adiante. Aliás, a igreja do Avivamento Bíblico de Aparecida do Taboado é fruto daquela tenda e daquele jipe. Ele conta que numa determinada ocasião, e ele dizia o seguinte: eu sou muito discreto com as coisas de Deus. Não banalizo, não faço propaganda em cima do que Deus está fazendo. Não fico trazendo as honras para o local ou para a pessoa. Eu prefiro transferi-las todas para o Senhor Deus, da melhor forma possível. Mas ele dizia, num determinado dia, de que a sua preocupação era que as pessoas não apenas vissem milagres e prodígios, mas crescem na palavra de Deus pregada, anunciada, ensinada. E é interessante que ele conta que num determinado dia, depois, uma noite na tenda, depois de haver cantado, orado pelos enfermos, havia um jovem paralítico assentado numa cadeira de roda. Aí termina o momento de oração, termina o momento de clamor, termina o momento de intercessão pelos doentes. Ele diz, agora vamos abrir a palavra e pregar. Quando ele diz, vamos abrir a palavra, e abre e começa a ler o texto que iria sobre ele pregar, o paralítico levantou-se e começou a andar. Ele disse assim, pastor Marcos, é o poder da palavra. Eu concordo, é o poder da palavra. É Deus agindo, é Deus trabalhando. Deus continua sendo o mesmo. Você crê nisso? Aleluia. Mas também, segundo lugar, uma igreja frutífera tem entusiasmo no culto. A igreja tinha prazer em estar na casa de Deus. Veja comigo o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Diariamente.
a ideia de a comunhão, o ajuntamento, a oração, a busca a Deus acontecer intensamente. Não haver muitos espaços entre um culto e o outro. O culto era um reencontro entre o céu e a terra, em adoração, em oração. Eles amavam estar na casa de Deus, ou nas casas orando, clamando a Deus. Eles tinham os mesmos anseios que o salmista. Por exemplo, no Salmo 84, quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos, Rei meu e Deus meu, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Até o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Ou então Salmo 27, versículo 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Eu não sei como alguns cristãos conseguem ficar tão distante da congregação, da adoração, do culto a Deus. Alguns aparecendo a cada 2 semanas, ou a cada mês, ou a cada 1 mês e meio. A igreja viva tem alegria em estar na casa de Deus para adorar. A comunhão no lugar de culto é uma das marcas da igreja, que a igreja precisa ter. É uma das marcas que a igreja teve ao longo dos séculos. A igreja tinha prazer em estar junta. Mas também a igreja tinha um louvor constante. Versículo 47, louvando a Deus. Eles diariamente estavam louvando a Deus. Uma igreja alegre, uma igreja que canta com alegria. Os muçulmanos têm mais de 1 bilhão de adeptos da sua religião ao redor do mundo. Só um detalhe, eles não cantam, eles não sorriem, eles não demonstram algum tipo de alegria no seu culto. Uma igreja frutífera louva fervorosamente, louva de forma contagiante, louva com sinceridade, louva com verdade, louva com responsabilidade. O que é responsabilidade naquilo que cantamos? O louvor agrada a Deus. E o louvor que agrada a Deus tem a sua origem no próprio Deus. Por isso precisamos cuidar em cantar os atributos de Deus, adorar a Deus a partir de quem Deus. Ele também tem um propósito. O louvor tem o propósito de exaltar a Deus. Exaltando a Deus, produz em nós o quebrantamento espiritual. Essa sequência não pode ser invertida e não tem como. Também a igreja tinha alegria ultra circunstancial. Veja, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Alegria era marca registrada. A igreja transbordava de alegria sem se angustiar com as perseguições que já estavam sofrendo. A igreja primitiva era perseguida pelos judeus e a igreja era também perseguida pelo Império Romano. Era uma dupla perseguição. Atos capítulo 5, versículos 40 e 42, os apóstolos são açoitados pelo sinédrio e retiram-se regozijando por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas por causa do nome de Jesus. Atos 6,15, Estevão, na hora da morte, vê Jesus em visão e o seu rosto, o rosto de Estevão, transfigura-se como que o rosto de um anjo, enquanto ele vai morrendo apedrejado. Atos 13:52. Os discípulos de Antioquia da Psídia, mesmo perseguidos, transbordavam na alegria do Espírito Santo. Uma igreja frutífera mistura sofrimento, adoração e louvor, sem nenhum problema. Transforma-se tudo isso até em alegria. São masoquistas? Não, mas entendem que nada pode roubar a alegria de um cristão. Ela está acima das circunstâncias. A China voltou a perseguir intensamente o cristianismo nos últimos 3 meses. Talvez você já esteja ciente dessa informação. Ela estava em 17º lugar no ranking de perseguição ao cristianismo. E é possível que passe a estar entre os 10 primeiros daqui a alguns dias ou semanas. Voltaram a fechar templos, queimar templos cristãos, prender pastores e proibir a circulação da Bíblia, da palavra de Deus.
a esposa de um pastor, disse recentemente: meu marido está sob vigilância do governo. Às vezes eu sinto medo, mas se chegar o dia em que ele for levado, peço a Deus coragem para permanecer firme. Alegria circunstancial. Um detalhe: a China continua sendo o país em que mais o cristianismo cresce, proporcionalmente, numericamente, através das igrejas clandestinas, as igrejas escondidas, em lugares onde não há visibilidade. Há registros de meses em que, em todo o território chinês, 25 mil novos membros são batizados em várias dessas igrejas clandestinas. Uma das marcas da igreja frutífera é essa. Terceira marca: uma igreja frutífera valoriza a comunhão. Os crentes tinham prazer em estar juntos. Versículo 42, e na comunhão perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. A ideia aqui é não apenas de união, mas de unidade. Qual a diferença entre união e unidade? União: você tem um saco de batatas, tudo unido, corta o saco e joga as batatas no chão, e aí elas se desunem, junta novamente, estão unidas. Agora, se você faz um purê com elas, você não consegue mais juntar e desajuntar. Essa é a diferença entre união e unidade. A palavra que melhor traduz esse sentimento da igreja primitiva não é união, mas unidade. Eles estavam unânimes. Onde desce o Espírito de Deus, ali a união entre os irmãos. Ali o Senhor ordena a bênção. Salmo 133. Cessam as brigas, as contendas, as competições. Brota o perdão, a cura, a aceitação. Todos estavam unânimes. Partiam pão de casa em casa, se reuniam no templo e também nos lares. Os crentes também eram sensíveis para ajudar os necessitados. Versículo 44, todos tinham a última frase: e tinham tudo em comum. Versículo 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Os crentes converteram o coração e o bolso a Deus. É o desapego dos bens em troca do apego às pessoas. Encarnaram a graça da contribuição para socorrer pessoas. Quem ama o seu irmão, aliás, quem não ama o seu irmão, não pode dizer que ama a Deus. Uma das formas da igreja mostrar que ama é socorrendo, é entregando-se, é dando a mão, é socorrendo em momentos de crise difícil. O mundo consumista prega: ame as coisas e use as pessoas. A comunhão cristã inverte isso, dizendo: ame as pessoas e use as coisas. Em quarto lugar, uma igreja frutífera produz impacto na sociedade. Veja comigo o último versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, contando com a graça, favor imerecido, mas também pode ser traduzido como simpatia. E, em outras palavras, a igreja primitiva caiu na graça da cidade. Pelo seu estilo, ela contava com a simpatia dos habitantes de Jerusalém. Há igrejas onde se entra mudo e sai emburrado. Os cultos são dirigidos por homens com caras de pitbull, mulheres com olhares assustados. Fora dos cultos, muitos crentes não têm mais assunto para uma roda de conversas, porque são sem graça, sem humor, sem bom humor. Não tem mais opinião formada sobre qualquer assunto. Não são mais cidadãos engajados na cidade, nas associações de bairro, nas associações de pais e mestres. A igreja precisa ser simpática, ela precisa se envolver, ela precisa estar na sociedade com o serviço cristão, com a boa opinião, também com um sorriso no rosto. A igreja era comprometida com a verdade, mas não era legalista. Era a igreja santa, mas não era farisaica. A igreja era piedosa, mas não era santarrona. Os crentes eram alegres, festivos, íntegros,
gente normal. Sabe o que é ser gente normal? Eles contagiavam com a graça. É o estilo de vida que impacta a sociedade. A nossa sociedade está cada vez mais carente de graça, cada vez mais carente de gente simpática. A nossa sociedade está cada vez mais carente de sorrisos. A nossa sociedade está cada vez mais carente de gente que ri, gente que leva a vida com leveza. E eu e você somos chamados para isso, dentro do espaço em que vivemos. É assim que seremos melhores esposas, melhores filhos, melhores pais, melhores estudantes, melhores profissionais, melhores amigos, melhores cidadãos. A igreja primitiva era uma igreja de gente bem-humorada. Eu lembro da história que eu ouvi a respeito de um vovozinho que era crentão, santarrão, e ele achava ruim que tivesse algum momento de alegria no culto. Aquilo incomodava ele. Se algum momento da pregação arrancasse algum tipo de riso da igreja, ele ficava incomodado com aquilo, ia embora do culto resmungando. E ele sempre dizia para o seu netinho assim: olha, cuidado, a crente não fica dando risada, a crente não sorri, a crente não fica brincando, tem que ser sério. Risada é coisa de mundano. Ele sempre dizia isso. O vovozinho sempre nervoso. Se o louvor fosse alegre, festivo, ele ficava emburrado. Aí um dia eles estavam voltando do culto. O menininho viu um burrico amarrado assim no canto, pastando, uma cara feia, adoentado, cabeça baixa. Ele falou: vovô, eu acho que é crente, né? Eu acho que é crente. Com o conselho da igreja, nós estamos estudando o livro Desenvolvimento Natural da Igreja. Cada reunião do conselho, um dos presbíteros faz a devocional com um dos capítulos do livro. O livro mostra 8 marcas que estão presentes nas igrejas que mais crescem no mundo. Nos 5 continentes, 5.000 igrejas foram contactadas, e as igrejas que mais crescem no mundo apresentam estas 8 marcas, em maior ou menor escala, mas apresentam marcas presentes nas igrejas que mais crescem no mundo. Uma delas é alegria contagiante. Nós precisamos disso. Alegria contagiante. Humor é o solvente da tensão, é o antídoto para a ansiedade. O riso é o amortecedor nos momentos de choque da vida. O riso é uma das expressões da graça de Deus. E pasmem, o riso pode trazer a graça de Deus de uma forma tremenda e maravilhosa para a vida de alguém que você está evangelizando, orando, tentando ganhar para Jesus. Quando falo sobre isso, lembro-me do testemunho de Miguel Zuger. Ele era um terrorista e era um dos fundadores do grupo Hamas. Mas ele estava numa missão do grupo Hamas em Argentina. E ele ganhava muito bem para estar lá. Tinha um determinado objetivo para estar naquele país. E acontece que, numa determinada noite de sábado, Miguel Zuger saiu para conhecer melhor a cidade. E aí ele se depara com uma igreja chamada Betel. E o que lhe chamou a atenção é que este nome Betel ele conhecia, que ele falava muito bem, fala muito bem o hebraico, assim como também o árabe. E aí ele ficou curioso, ele quis conhecer o que estava acontecendo lá dentro, ouvindo os cânticos, ouvindo as orações. E ele entrou, e era um grupo de jovens, era o culto de jovens. Era o Fusão. E ele entrou e sentou lá atrás e ficou olhando os jovens. E ele disse: o que me impactou é que eles falavam de Deus e riam. Falavam de Deus e sorriam com alegria. Cantavam sobre Jesus Cristo com um sorriso nos lábios. E ele disse: eu nunca vi isso na minha religião. No Islã, os homens são doutrinados a não rirem, em hipótese alguma. Pior ainda, são ensinados a não rirem, nem sorrirem quando está se falando de Alá. Termina o culto. Ele pergunta isso a um jovem que se aproximou, e o jovem começa a explicar: nós cristãos somos alegres no Senhor. Nós cantamos, nós nos alegramos, nós sorrimos, sim. A igreja primitiva era assim. Miguel Zuger entregou sua vida a Cristo. Hoje ele trabalha evangelizando o seu povo na faixa de Gaza, sob perigo de vida. Algum tempo atrás ele mandou um e-mail dizendo: ore por nós. 2/3 da igreja já morreu por causa dos bombardeios, mas ainda continuamos servindo
a Deus. A igreja precisa ser simpática. Também a igreja frutifica, impacta a sociedade através da soberania de Deus no crescimento. A igreja simplesmente foi igreja. E o texto termina dizendo: e Deus acrescentava os que iam sendo salvos pela ação soberana de Deus. O final do versículo 47. Hoje também nós temos dois extremos: a numerolatria, isto é, a idolatria pelos números, o anseio para que a igreja dobre, triplique, quadriplique rapidamente, aceleradamente. E também temos o outro extremo, aqueles que dizem: nós não queremos números, queremos qualidade. É a numerofobia, o medo dos números. A boa qualidade gera crescimento, é o que o texto está dizendo. A boa doutrina, com a oração, com a comunhão, com o serviço cristão, com a simpatia, gera crescimento. A igreja crescia em números, a igreja crescia diariamente, a igreja crescia por adição de vidas salvas, a igreja crescia por ação divina. Veja o crescimento da igreja, Atos capítulo 1, versículo 15, eram 120 membros. Atos 2:41, 3.000 são acrescentados. Atos 4:4, o número sobe para 5.000. Atos 5:14, uma multidão é agregada à igreja. Atos 6:17, o número dos discípulos foi multiplicado. Atos 9:31, a igreja se expandiu para a Judeia, Galileia e Samaria. Atos 16:5, as igrejas foram estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. E agora não só o crescimento, mas a expansão. Eu e você somos chamados para frutificarmos. Crentes frutíferos geram igreja frutífera. Rick Warren, autor do livro Igreja com Propósitos, diz que a pergunta errada que normalmente se faz é: o que devo fazer para a minha igreja crescer? Ele diz: essa é a pergunta errada. A pergunta certa seria: o que está impedindo a igreja de crescer? Nossa igreja tem feito a diferença na sociedade, em Chapadão, no nosso estado. Tem feito a diferença através da comunhão, da oração, da doutrina. Deus nos chama a isso e Deus nos chama a frutificar através disso. Você quer consagrar a sua vida nesse ano a Deus para ser um crente frutífero, para juntos formarmos uma igreja frutífera? Amém? Você quer isso? Se você quer, levante as mãos, vamos orar.